Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos na graça de Deus, na paz do Senhor. E tenho certeza que a palavra que será ministrada hoje, ela trará a você edificação. Como eu estava dizendo agora há pouco, antes de nós gravarmos, que nós estamos passando por um período muito ruim no mundo inteiro. Para quem está assistindo a nós pela internet, nós estamos aqui em abril de 2021. A igreja está voltando novamente, podendo, novamente a falar, pregar, colocar a palavra de Deus novamente nos corações das pessoas, mas presencial. E o que nós estamos vivendo aí era uma palavra aí meio ruim, porque vinha de uma forma ruim, que não é o povo unido, mas sim o povo, cada um na sua casa. Isso não é bom. Mas muitos falam, mas nós somos a igreja. Isso não está escrito na Bíblia. Nós não somos a igreja do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja, ela só é igreja quando o povo se reúne. A palavra igreja vem do grego eklésia, que quer dizer assembleia de pessoas. É a reunião das pessoas. Por isso que Satanás está fazendo de tudo para que a igreja não se reúna mais, para que a igreja não tenha mais vontade de se reunir, para que a igreja perca a vontade de estar junto, louvando, adorando a Deus. Isso já é uma estratégia do inimigo, nos finais dos tempos, para esfriar o coração das pessoas. Cada vez que eles paralisam a igreja por um mês, ou seja lá qual o período, muitos não voltam mais, muitos não conseguem voltar mais. Muitos se perdem, muitos perdem a sua ligação com Deus. Mas só existe um grupo que nunca vai deixar de estar na casa do Senhor. Só tem um grupo que nunca vai deixar de se reunir. E quem são eles? Os escolhidos. Então a palavra do Senhor diz lá em Mateus 22:14, o seguinte: pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Lembre-se, poucos serão os escolhidos. Chamados nós temos um monte. Eu sou batizado, eu sou escolhido, não quer dizer nada. Muitos são. O Judas era batizado, irmãos, foi para o inferno. Ananias e Safira eram batizados, foram para o inferno. Então não cabe a você achar que por causa de um batismo você vai para o céu. Precisa sim, quem crê e for batizado será salvo, faz parte. Mas o que faz parte da sua salvação é você permanecer firme. O batismo é um início, é que nem um casamento. O dia que você casou, amém, glória a Deus. Mas a partir daquele momento a sua vida muda. Eu estava até conversando com uma pessoa hoje, que depois que você casa, o seu desejo não é mais individual. O seu desejo agora é coletivo. É você, sua esposa e seus filhos. Você não pode fazer nada que só te agrade. Tudo que você for fazer tem que agradar a família toda. Se não for agradar a família toda, você não pode fazer. Por quê? Porque isso é casamento. Não, então não casa. Por isso que o apóstolo Paulo disse, bom que o homem não case, bom que o homem não case. Então, a nossa vida com Deus, a palavra de Deus diz que ela tem que ser semelhante ao casamento. O casamento tem que ser semelhante à nossa vida com Deus. Então, a pessoa que casa com Deus, entre aspas, estou dizendo, não é mais a vontade dela. O próprio Jesus ensinou no Pai Nosso, que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você começa a andar não mais por aquilo que você quer. Andar pela fé é andar por aquilo que a palavra de Deus diz. A fé vem por dar ouvido à palavra do Senhor. Então, o título da mensagem hoje é isso. Evidências dos chamados e dos escolhidos. Quais são as evidências de uma pessoa que realmente foi escolhida por Deus? A primeira coisa, 1 Reis, versículo 19, versículo 16. Diz o seguinte: unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel.
e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meulá, para suceder a você como profeta. Então Elias estava abandonando o seu ministério e Deus dá uma ordem para ele: olha, você vai lá e unge uma outra pessoa para ficar no seu lugar. Irmãos, Deus não escolhe qualquer pessoa. Preste muita atenção no que eu vou falar a partir de agora. Deus chama somente pessoas produtivas e que estão dispostos. Se você é uma pessoa que não produz nada e não está disposto a fazer a vontade dele, Deus não te chama. É como casamento. Se você não estiver disposto a viver uma vida realmente como marido e mulher e depois ter filho, né, nós vemos aí, né, existe uma mulher, uma feminista, ontem ela morreu, ela defendia o aborto, e ela foi fazer um aborto e ela morreu. Né? Isso é bom para a gente ver como que, não a morte é boa, né? Mas para as pessoas verem que aborto mata, aborto destrói. Morreu os dois, e ela defendia tanto o aborto. Então o aborto é algo ilegal, mas eles estão tentando. Aborto é sacrifício de criança, é entregar sacrifício de criança para Satanás. Todas as pessoas que abortam, ela nunca mais será a mesma. Toda mulher. E quem colabora, quem paga, né? Porque às vezes o marido, o namorado, vai lá e paga. Então essa pessoa, ela também vai receber a mesma paga, porque ela é coerdeira, né, da maldição que vai vir para aquela mulher que buscou um aborto. Isso é uma maldição que tem que ser quebrada. Então, o que acontece? Deus nunca vai chamar ninguém que não produz, que é improdutivo, que não está disposto realmente a fazer a vontade de Deus. No versículo 19 a 21, diz o seguinte: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Olha aí, ele encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. A primeira coisa que nós olhamos aqui no chamado, primeiro Deus mandou Elias, e Elias foi lá e obedeceu. Quando ele encontra, né, a primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira característica, Elias encontra Eliseu o quê, irmãos? Trabalhando. Deus não vai chamar vagabundo, desculpa o termo que eu estou usando, preguiçoso. Deus não escolhe preguiçoso, pessoas que não produzem nada para o reino dele, pessoas que não trabalham para o reino dele, pessoas que só vai para a igreja. Deus não escolhe. Você foi chamado, mas quem Deus escolhe são pessoas que trabalham para o reino dele, que produz alguma coisa para ele. Deus não vai chamar, eu vou dar alguns exemplos aqui, Deus nunca chamou ninguém que não fosse uma pessoa produtiva, uma pessoa que realmente dava condição para ele, condições de mostrar que é uma pessoa esforçada. Então vamos lá. Boa disposição para o trabalho e a produtividade. Jesus disse também um dia, João 5,17, olha aqui. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então veja, o próprio Jesus trabalhava e o próprio Pai, Deus, está trabalhando. Você pensa que quem for para o céu vai ficar pulando nuvenzinha? Não, nós vamos trabalhar. Vai continuar o trabalho, nós não vamos parar de trabalhar. Nós não vamos ficar lá sem fazer nada, inerte. Imagine uma pessoa que não trabalha aqui. Né? Imagina uma pessoa preguiçosa,
Uma pessoa que não produz nada. Hoje nós vemos famílias sendo destruídas, filhos, né, que não trabalham, não produzem nada. É improdutivo, não quer estudar, não quer fazer nada, só quer fazer o que quer. A vida não é assim. Nós não vivemos fazendo o que nós queremos. Nós temos que fazer aquilo que nós temos. Os pais são culpados, né? Porque não têm ensinado. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, pois ele nunca vai desviar. Então, o que acontece? Hoje nós vemos crianças com 2, 3, 4, 5 anos dominando os pais, fazendo o que eles querem. Irmãos, o cérebro de uma criança, né, para se totalizar, até os 7 anos ele tem 30% ainda da capacidade. Veja, uma criança que tem 30% de capacidade cerebral está dominando um adulto que já está com 100% da sua capacidade. Veja como que está a capacidade dos adultos hoje. Então veja o que vão criar, veja o que vão trazer do futuro. E isso tem acontecido há muitos anos. E por isso que essas crianças estão crescendo, estão virando pastores, estão virando pastoras, estão virando médicos, estão virando advogados, estão virando político. Aliás, político acho que foram os primeiros. E aí, estão melhorando ou estão piorando hoje, irmãos? Nós temos visto aí, não podemos afirmar, mas tem muita coisa errada com esse negócio de número de morte aí. Agora ninguém morre de outra coisa, só de Covid. Dedão, chegou com o dedão inchado na Covid. Bateu a cabeça na porta, Covid. Tudo é Covid, parece. Está meio estranho esses negócios aí, mas espero que venha à tona a verdade. E quem não produz? Quem é preguiçoso? Porque se a pessoa não produz, é porque é uma pessoa preguiçosa. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Então o preguiçoso ele só deseja, mas ele é preguiçoso. Ele vai morrer desejando as coisas. Ah, eu não tenho sorte. Não, mas todo trabalhador é digno do seu salário. Eu costumo sempre dizer, né? Às vezes a pessoa... Essa semana eu estava conversando com uma pessoa em São Paulo, estava evangelizando, falando sobre iniquidade. E às vezes a pessoa olha para a gente, né? Pô, hoje o apóstolo tem uma vida boa. Tem uma vida boa, graças a Deus. Mas ninguém sabe que eu passei dos 25 anos para cá, para trás. O que nós passamos para chegar até aqui. Às vezes você vê um empresário bem-sucedido e tal, mas você viu como foi a vida dele para chegar naquilo lá, né? Então, todo mundo tem uma história. Ninguém vence, ninguém é um vencedor se não trabalhou. Ninguém é um vencedor sendo preguiçoso. Todo preguiçoso não vai vencer. O preguiçoso não vence. Ele só fica desejando as coisas, como diz aqui. Isso aqui é a verdade. E nunca vai pôr, porque ele nunca põe a mão no trabalho. Né? Ele fica deixando para lá, deixando para depois. Eu queria tanto isso, mas não faço. Hoje é assim. Hoje as pessoas não querem um trabalho, né? Quer um serviço, quer ganhar bem sem fazer nada. Hoje, nunca vi tanta gente na internet hoje querendo ser influenciador da mídia, eu não sei como que chama o negócio aí. Todo mundo quer fazer vídeo, quer ser influenciador, quer ganhar dinheiro só fazendo vídeo. Preguiçoso. São preguiçosos, né? E ainda se influenciasse por coisas boas. Temos aí que, pelo amor de Deus, está ganhando muito dinheiro, mas fazendo mal para as pessoas. Parece que esses estão destacando. Outra coisa, Provérbios 6, versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o quê? O seu alimento. Vamos mais um. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono?
tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então veja, que não importa quem seja, o preguiçoso ele pode herdar a maior riqueza dos seus pais, mas ele vai ficar pobre, porque ele é preguiçoso, ele vai destruir tudo. Ele vai destruir tudo. Quantos foram, vocês conhecem, pessoas que os pais deixaram muita herança para os filhos e os filhos acabaram com tudo. Por quê? Porque eles nunca trabalharam, nunca se esforçaram, ou começaram a fazer coisa errada, né? Tentando fazer as coisas. Quem faz coisa errada quer ganhar dinheiro fácil. Irmão, o dinheiro só se ganha trabalhando. E Deus olha muito para isso. Se Ele for escolher uma pessoa para entrar no reino dele, Ele vai escolher primeiro uma pessoa que trabalha, uma pessoa que produz. Ah, mas Senhor, pastor, eu já estou velhinha, mas você já trabalhou bastante, você já produziu bastante. Então, por isso que você foi escolhido. Então, a primeira coisa que Deus vai olhar para nós, e o que nós temos visto hoje, leis, criação, aonde os filhos não trabalham. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né? 15 anos, hoje não pode. Hoje tem esse menor aí, que eles falam aí, né? Menor aprendiz, mas assim mesmo, fala para o filho, vai trabalhar. Ah, não. Nem estudar quer, irmão. Nem estudar quer. Então a coisa hoje está piorando. Mas isso não é por causa do mundo. A tua igreja, chamada casa, está errada. A primeira igreja sua é a tua casa, não é essa aqui. A sua casa tem que ser a sua primeira igreja. O pai é o sacerdote, a mãe é a ajudadora. E o filho é obediente aos pais. A Bíblia diz, filho, obedeça os seus pais, para que os teus dias não sejam encurtados na terra. Tem muitos pais perdendo os filhos, porque os filhos não são, né? Eles não são submissos aos seus pais. Isso tem trazido muita tristeza, irmãos, na vida de muitos. Às vezes não morre fisicamente, mas morre para as drogas. Um filho que está viciado em droga, ele está morto para os pais e para a sociedade. O que produz um viciado em drogas, irmãos? Nada. Porque tudo que ele fizer, ele vai fazer para quê? Para adquirir as suas drogas. Eu tenho um irmão, meu irmão mais novo que eu, do meio, né? Ele viveu mais de 20 anos no crack em São Paulo. Está aqui meu pai e minha mãe que são testemunhas. Foi duro, né? A coisa foi difícil. Vendia tudo que tinha em casa. Às vezes arrumava um trabalho, primeiro salário, droga. Morava debaixo de viaduto, ficava um mês para fora de casa. Graças a Deus que o Senhor, né, abriu a mente dele. Tanta oração. Não parece, mas na minha família eu fui o último a se converter. Eu sou o mais velho. E eu fui o último a vir para Jesus. Eles até foram. O meu irmão mais novo nasceu dentro da igreja, praticamente, 7 anos. Estava na igreja. Agora, o meu irmão, por causa das drogas, foi internado e tal. Então, ele conheceu Jesus primeiro. Mas não foi suficiente. Só quando você tem um encontro verdadeiro com Deus que você começa a mudar. Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Olha só. O preguiçoso, o caminho dele é cheio de problema. Sempre com um problema. Porque hoje as pessoas gostam de muitas coisas fáceis, né? E nós estamos vivendo num mundo onde tudo está mais fácil. Você tem um tal de celular na mão, você fala com o mundo, você compra, você tem tudo ali. Você conversa, você, né, joga. Hoje, né, cuidado com esse negócio de joguinho. Isso é uma coisa muito ruim. Eu estou dizendo que você não pode jogar. O que você está jogando e quanto tempo você passa jogando? Hoje as pessoas passam muito mais tempo ligadas a um celular do que trabalhando. Praticamente isso, produzindo alguma coisa. Ou pelo menos, veja, às vezes a pessoa fala, puxa, eu não tenho tempo de falar com Deus, não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas quanto tempo você passa na internet?
Quanto tempo você passa no Instagram, no Face, WhatsApp, né? Quanto tempo você passa? Tá? Tem gente que trabalha com isso, mas para trabalho tudo bem. Mas tem gente que só fica fazendo coisas que não deveria fazendo. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas perdem muito tempo com essas coisas. Isso faz parte já, né, da jogada aí do inimigo. Mais um Provérbios 19:15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa o quê? Fome. Então, você, pai e mãe, se você olha para o teu filho, ele é preguiçoso, cuidado. Preguiçoso não é coisa boa. Ah, eu vou falar, já vou. Não quer. Ai, só eu. Nunca, não quer fazer nada, irmãos. Não quer fazer nada, não quer produzir nada. Quem não produz nada, não recebe nada, viu? Não recebe celular, não recebe tablet, não recebe mesada, não recebe nada, porque não produz nada. No mundo é assim. Alguém aqui ganha salário sem trabalhar, irmãos? A não ser os aposentados, mas já trabalharam muito, já é merecimento isso. Alguém recebe dinheiro sem trabalhar? E por que você dá para o seu filho sem ele trabalhar? Sem ele merecer? Por que você faz isso? Por que você está criando uma pessoa para não produzir nada? Não tem interesse em nada. Mas quando chega na adolescência quer namorar. Quer namorar. Quem que banca você? O dia que você se bancar, filha, aí você vai namorar. Vai namorar. Eu sou até contra esse negócio aí, que isso é coisa do mundo, né? O dia que você encontrar uma pessoa, é para casar, não é para ficar fornicando. A palavra namorar é fornicação. Na Bíblia não tem escrito isso. A Bíblia tem noivado e casamento. Eu noivei dia 26 de dezembro, casei dia 20 de julho. Deu 7 meses. Acabou. Não, mas eu quero... Amém. Isso aí é os pais que vão resolver. Eu cuido da minha. Cada um cuida dos seus, tá bom? Isso aqui é uma dica só, né? Se não está produzindo nada, não pode, porque um relacionamento, daqui a pouco engravida, né? E quem que vai cuidar? Hoje a maioria dos filhos estão sendo criados pelos pais, pelos avós. Porque os meninos e as meninas não produzem nada. Não produz nada, não lava nem a sua roupa, não passa a sua roupa, não sabe fritar um ovo, não trabalha, não ganha dinheiro, não tem dinheiro. Como que você vai se relacionar com alguém se você não tem dinheiro? Ah, o meu pai tem, minha mãe, é deles, não é teu. Nós temos que produzir, irmãos. Deus não vai escolher ninguém que não produz nada. Vamos entender isso? Gênesis capítulo 12, versículo 1. A produtividade tem a ver com a fé da pessoa. Então, a pessoa que produz é porque ela tem fé. A fé é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Por que as pessoas elas alcançam algo na sua vida? Porque ela produz uma coisa e ela vai atrás daquilo lá. E ela está disposta a fazer aquilo até o fim. Nada vai impedir dela fazer aquilo que ela realmente quer. Deus deu para Abraão uma missão. Vamos lá? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então nós vemos aqui que Abraão recebeu um mandamento. Quem está assistindo Gênesis lá sabe, né? Deus do Abraão, ele não via. Eles falavam até que era o Deus invisível. Então Abraão nunca viu Deus, mas ele ouviu Deus. E ele ouviu tão forte no coração dele, mas Abraão era uma pessoa produtiva. Abraão sempre trabalhou. E Deus chama Abraão para ter uma missão. Você vai sair da sua parente, primeira coisa, quem quer constituir família, sai de perto da sua família, dos seus parentes. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á com a sua mulher e se tornarão um só. Vou repetir. Deixará o homem pai e mãe. Homem que é homem, deixa pai e mãe e vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida com a sua esposa. Não, mas hoje está assim, vive do lado, né? Mora no fundo. Tem gente que casa e ainda fica dependendo de pai e mãe.
Irmão, o casamento vai dar errado, porque esse não é o casamento. O casamento que Deus se agrada, é aquele casamento que você se torna dependente de Deus. Eu, Senhor, supro todas as suas necessidades. Se o Senhor é teu pastor, nada vai o quê? Te faltar. Mas se ele não for o teu pastor, vai te faltar. Então Deus dá essa missão para Abraão. Vamos lá. Mais um. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tem mais um? Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, olha, porque então ele trabalhava, né? E os seus servos, então ele tinha até servos, empregados, comprados em Harã, quer dizer, ele tinha dinheiro. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Veja, ele tinha 75 anos já de idade. Não era um jovenzinho para começar tudo isso. E Deus nos chamou, ele mesmo assim, mas um quesito primeiro, ele era trabalhador. Ele produziu alguma coisa. Quem não produz, Deus não escolhe, irmãos. Deus só vai escolher aquele que produz. Então, todo o salário que a gente recebe é da nossa produção. E da nossa produção que nós trabalhamos naquilo que Deus te manda fazer. Eu já dei uma mensagem aqui, eu vou voltar. Deus nos dá talento. Todo mundo nasceu com talento. Todo mundo aqui tem um talento. Uns sabem fazer comida, outros sabem fazer unha, outros sabem pintar, outros sabem... Então, cada um tem um talento. Sabe tocar. E Deus te deu esse talento para você viver desse talento. Você não foi jogado aqui na terra sem um talento. Pelo menos um você tem. E é dele que você... O problema é que as pessoas hoje não querem usar o seu talento. Querem buscar aquilo que já está feito. Querem copiar do que os outros. Talvez aquele está dando certo, porque ele está usando o talento dele. Aí vai o invejoso, vai lá e quer fazer igual. Aí vai o outro, faz igual. E destrói o outro. Que estava com o seu talento. Mas Deus sempre vai abençoar aquele que tem o talento. Deus sempre vai abençoar aquele que está no seu talento. Por isso é muito importante você buscar o seu talento. Dom é outra coisa, dom é espiritual, que o Espírito Santo manifesta quando ele quer. Então, o que acontece? Ele acreditava que tudo que ele estava deixando para trás para atender o Senhor não era nada diante do que Deus havia de lhe oferecer. Então, Abraão, irmãos, ele não se importou com aquilo que ele estava deixando para trás. Preste muita atenção. Tem muitas pessoas que não tomam atitude porque fica preso, não quer deixar. Não quer deixar o passado. Não quer, eu vou deixar meu pai, eu vou deixar minha mãe. Irmãos, tem coisas que você tem que fazer. Aí a mãe e o pai não vai, não. Irmão, filho não é seu. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Não cria filho para ser seu. E cria filho para ser do Senhor. E o Senhor vai cuidar dele. E vai fazer com que ele seja uma pessoa muito abençoada. Se ele quiser o caminho do Senhor. Se ele não quiser o caminho do Senhor, dentro da sua casa só vai dar trabalho. Porque só vai ser bem sucedido. E chega uma hora que ele mesmo, o Senhor cutuca ele, sai daí. Vai procurar o seu caminho. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a pessoa vai. Né? Mas os pais não podem segurar, tem que deixar. Abraão olhou para o pai, legal, pai, mas eu não vou ficar mais aqui. Eu vou embora. Por quê? Porque Deus me mandou ir embora. Para onde que você vai? Eu não sei, mas Deus me mandou para um lugar. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa.
pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto, edificador é Deus. Veja, ele tinha uma promessa, mas ele viveu um período difícil também. Não importa se você está no seu talento, não importa que você esteja no seu talento. Não quer dizer que você não vai passar dificuldades. Vai. Não é fácil chegar no auge dentro do seu talento, porque o inimigo sempre vai tentar te impedir. Mas saiba que se você realmente crê que você tem esse talento, tem que perseverar. Tem que perseverar. Tem que produzir. Uma hora você vai alcançar. Em todos os setores da nossa vida. Temos que persistir. Tem momentos, o próprio Abraão quase perdeu a Sara. Foi para o Egito, está nessa parte lá no Gênesis, né? Foi lá para o Egito, o faraó gostou dela, ele mentiu, né? Ele mentiu para o faraó, não disse que ela era sua esposa, disse que ela só era irmã. Na verdade, ela era irmã mesmo só por parte de pai, a mãe era diferente. Mas só que aconteceu o quê? Aconteceu que o faraó ficou com ela lá, 1 ano. No filme lá diz que é 2, né? Mas foi mais ou menos 1 ano. Mas depois que Sara saiu de lá, acabou o casamento deles. Acabou. Na novela não fala, mas o faraó ficou com ela assim. Na Bíblia diz. Mas na novela eles fazem umas mudanças lá, né? Quem não lê a Bíblia não entende isso. E depois daquilo lá, Sara já não foi a mesma. E já levou Agar. E a Sara já... O Abraão nunca quis ficar com outra mulher. Mas saiu, né? Se ele tivesse perseverado no Senhor, Deus não jamais. Se Deus chamou ele, não precisaria ter ido para o Egito. E aí o que aconteceu? Agar engravidou e deu origem a Ismael. Ismael é o pai dos muçulmanos, os ismaelitas. Aqueles homem-bombas, aqueles que ficam terroristas do mundo inteiro, é filho de Abraão com Agar. Por isso que existe esse povo lá, por causa da desobediência. O povo judeu é o que saiu de Isaac. Então, Ismael é o filho de Agar, que trouxe todo esse problema, né? O comunismo, tudo isso veio de lá, por causa da desobediência. E foi perpetuando isso daí. Amém? E o mundo está desse jeito. Vamos lá, vamos ver Noé. Como que Deus encontra Noé? Gênesis 6, versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra. Versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as suas mulheres e seus filhos. Imagine Noé, irmãos. Noé construiu uma arca numa época que nunca tinha chovido. Naquela época só serenava. A noite inteira aquele sereno, então as plantas eram regadas com o sereno. E aí o que acontece? De repente vem um doido falando que vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, que vai inundar a terra e que quem não tiver com ele vai morrer. E todo mundo que dava risada. É como hoje, nós estamos falando, o arrebatamento está perto, o arrebatamento está perto, Jesus está voltando. E o povo está aí, preocupado com o vírus, preocupado com o dinheiro, mas não está preocupado se vai para o inferno, não. Ele acreditava que tudo, aliás, ele triunfou sobre a injustiça. Então, o mundo estava de uma forma injusta, como está hoje. A Bíblia diz que Jesus vai voltar quando o mundo estiver como na época do dilúvio, né? E também como estiver na época de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade completamente pervertida sexualmente. Homossexualismo era demais. Tanto é que quando os anjos entram lá, os caras não quiseram as filhas de Ló quiseram ter um caso com o anjo. Eles queriam ter relação sexual com o anjo e negaram-se ter um relacionamento sexual com as filhas de Ló.
Veja, o problema não é... Olha como que estava aquela cidade. Então Deus destrói Sodoma e Gomorra. E Deus destrói o mundo também, porque a perversão sexual, a incredulidade... Veja, ninguém, irmãos, ninguém quis ajudar o Noé a construir. O mundo estava perante uma injustiça muito grande. E Jesus falou, quando o mundo estiver parecido com esse, que o Noé estava vivendo e o Ló lá em Sodoma e Gomorra, eu voltarei. E nós estamos vendo o mundo desse jeito, cada vez mais. Então, ele triunfou sobre a injustiça, construiu uma arca em obediência. Foi trabalhoso e teve que se esforçar. Foi fácil, irmão, construir uma arca? O homem batalhou para aquela arca ficar pronta. O José, não vou falar muito de José. José, aonde ele ia, ele triunfava, ele era trabalhador, irmãos. Ele foi lá para a casa do Potifar, tudo que ele colocava a mão, crescia, tal. Potifar falou, você vai ser o meu governante aqui. Aí, houve a traição, foi para a cadeia. Chegou lá na cadeia, daqui a pouco ele era líder lá o chefe lá da cadeia. E daqui a pouco ele virou o quê? Governador do Egito. Ou seja, um homem que trabalhava, um homem que se esforçava. Por quê? Porque o preguiçoso vai ter problema. Juízes capítulo 6, versículo 11. Vamos pegar um só, depois eu vou para o outro, para que a gente não fique muito no trabalho aqui. Gideão. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava o quê, irmãos? Malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Mais um. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então veja, Gideão nem imaginava que ele era guerreiro. Estava trabalhando. Deus pega aquelas pessoas que estão trabalhando. Deus ama aqueles que trabalham. Deus ama aqueles que produzem. Então Deus não vai escolher uma pessoa que não produz nada. Uma pessoa que fica vivendo aí da sorte. Não é. A nossa sorte é o trabalho. Todo trabalhador será digno de seu salário. Deus chama pessoas também que são fiéis. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então tem uma coisa também que Deus sempre vai pedir para nós. Pessoas que são fiéis à obra dele, fiéis àquilo que ele desejou. Irmãos, nós temos a nossa vida aqui neste mundo, sim, mas em primeiro lugar nós temos que ter a nossa vida no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas essas coisas aqui vos serão acrescentadas. Claro que eu não vou ficar parado esperando as coisas acontecerem. Eu tenho que ir atrás, tenho que trabalhar. Mas se eu estiver trabalhando para o reino, Deus vai trabalhar para mim neste mundo. Isso que acontece. Porque toda essa riqueza deste mundo, ela vai ficar para cá. Agora, a riqueza que eu estou adquirindo, a Bíblia diz, não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntei tesouro no céu. Mas a riqueza que eu estou ajuntando lá na glória, eu vou desfrutar lá. Saiba que tem muitos ricos aqui na terra, que quando chegar lá, não vai ter nada. E saiba que muitos pobres que estão hoje na terra, quando chegar lá, vão ser governantes. Por quê? Porque plantou muito no reino de Deus. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando que trabalhou. Como que eu trabalho para o reino de Deus? Como que eu trabalho para a obra de Deus? Primeiro, mantenha a obra, claro, faça com que ela permaneça. Mas o mais importante, ganhe almas. Esse é o maior trabalho. E dá trabalho ganhar almas. Dá ou não dá? Quanto tempo a gente passa orando, quanto tempo a gente passa, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde as informações erradas na internet são grandes. Irmãos, o que tem de pregadores, eu estava assistindo um ontem, ele era famoso aí, não vou falar nome,
mas o cara está completamente desconvertido. Tem vários assim. Chega uma hora que eles aflorescem. E tem um monte no meio. E as pessoas acham que são de Deus, mas não são. Deus chama pessoas fiéis. Precisamos ser pequenos cristos aqui na terra. Nós precisamos tirar um tempo para ser um pouco de Cristo aqui na terra. A palavra do Senhor diz, tal qual o Pai é no céu, somos nós aqui na terra. Jesus falou, venha fazer a minha vontade. Aquele que planta vai colher. Deus nunca dirige seu chamado a desocupados, inertes, e sim a pessoas produtivas. Evidências que você foi chamado. Desejo de servir. Você tem que ter um desejo de servir. Você precisa ter o desejo de servir. Servir a Deus, não se servir de Deus. Hoje a maioria vem à igreja se servir. Tem muita gente que faz a obra para se servir. Por exemplo, tem muita gente, irmãos, que faz a obra, que prega o evangelho para receber algo de Deus. Está errado. Você não vai receber algo porque você está fazendo algo para a obra de Deus. Por mais que você tenha que fazer. Mas eu estou fazendo aquilo porque eu quero servir o meu Deus. Se eu vou receber ou não, não importa. O quanto que eu vou receber também não importa. Quando vai ser também não importa. O meu prazer é servir a Deus. Jamais faça a obra querendo receber algo em troca. Não vou fazer a obra, eu vou servir a Deus, eu vou construir templos para o Senhor. E, irmãos, tem muita gente que constrói templos para o Senhor e não tem salvação também. Nós temos que fazer tudo para a glória do Pai. Nós não temos que fazer nada para receber glória. A palavra do Senhor diz que todo aquele que faz alguma coisa para receber glória, já recebeu a recompensa, a glória. Aquela pessoa que faz, você viu hoje como está? A pessoa dá uma cesta básica e tira o selfie que está dando. Ele já recebeu a recompensa. Ele não quer ser reconhecido? Ah lá, já a recompensa é essa. Mas aquele que dá sem querer, né? Aquele que faz a coisa sem querer se aparecer, a recompensa vem de Deus. Mas se você quer fazer algo para agradar alguém, para ser reconhecido, é como diz a música lá, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Então o que acontece? Que eu venha diminuir, que o Senhor venha o quê? Crescer. Hoje nós vemos muitas coisas, eu não vou ficar falando aqui, porque muita gente vai achar que eu estou falando besteira, mas não. Eu vejo muito crente na internet se ajoelhando aí, orando, né, querendo se mostrar, para aparecer na internet. Olha o que eu estou fazendo. Ora em casa, irmão. A Bíblia diz, quando você for orar, entra no teu quarto e ora. Eu não preciso ir lá na frente, não sei de onde, do hospital, para orar, não. Eu posso orar dentro da minha casa. Nós temos uma torre de oração, onde nós oramos 24 horas. 24 horas para o Brasil inteiro. Todo dia tem gente orando. 24 horas. E cada um num estado. Tem o pessoal aqui de São Paulo, todo dia é um estado que ora. 24 horas. Tem um lá em São Paulo, tem pessoa em Campinas, tem pessoa não sei aonde, e a gente ora. Não precisa se mostrar para ninguém. Mas as pessoas querem se aparecer, querem fazer propaganda. Já receberam a recompensa. De Deus, não. Recebeu dos homens, porque eu vejo um monte de gente elogiando. Já receberam a recompensa, porque isso não está na Bíblia. O próprio Jesus falou que esses fariseus hipócritas que ficam aí se exibindo, aí tinha aquele humilde que falou, Senhor, eu não sou digno de receber. E o outro batia, eu sou de Deus. Eles querem mostrar que eles são de Deus. Quem é de Deus não aparece, irmãos. Quem é de Deus é humilde. Quem é de Deus está fazendo as coisas e ninguém está sabendo. Quem é de Deus está orando sem ninguém saber. Ou aquela pessoa lá, Deus mandou orar para aquela pessoa. Olha, Deus pediu para orar por você, eu vou orar por você.
Deus pediu para orar por você? Ore, não precisa falar para ela. Obedeça o que Deus está mandando você fazer, acabou. Deus vai te dar a recompensa. Agora as pessoas querem mostrar, as pessoas querem aparecer, né? Exemplo disso, Êxodo capítulo 2, versículo 11. Porque sabe por que é muito importante a gente ter um zelo pela obra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque nós lidamos com vidas. Nós lidamos com vidas. O médico lida com vidas, mas para permanecer ela viva nesse mundo. Nós lidamos com vidas, para fazer com que ela viva eternamente na glória de Deus. Nós lidamos com vidas. Só que é o seguinte, tem gente que não está nem aí. Está perdendo oportunidade. Nós temos visto aí, muita gente perdendo a oportunidade. Eu vou ser cobrado de todas as vidas que eu tive oportunidade. Eu, pastor, o meu julgamento é diferente de vocês. Eu vou ser julgado de forma diferente. Porque se eu desviei alguém, se eu não preguei, isso vai ser contado na minha contabilidade. Uma vida vale quanto? Ah, mas eu ganhei 2, mas uma vida que você perdeu vale 5 que você ganhou. Então você vai perdendo galardão. Não sei qual que é a matemática lá, mas vai ter a matemática. Tem gente que vai chegar lá zerado, porque ao invés de ganhar vida, perdeu vidas. Agora, tem pessoas que não estão preocupadas com as vidas das pessoas. Olha o que diz aí. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. Moisés, foi criado lá no Egito, mas um dia ele foi lá para o lado dos pobres. Foi lá para o lado dos pobres. E é onde vivia o povo dele. Foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e se escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo isso já foi descoberto. Então vejam, Moisés se preocupou com o seu povo, defendeu o seu povo, mas o seu próprio povo já estava contra ele, querendo julgar ele. E aí Moisés vai para o deserto, fica 40 anos lá. 40 anos. É o período, e ele ficou 40 anos como pastor, trabalhando como pastor. Aí Deus chama ele. Ele estava preparando. Moisés, ele era muito ruim. Moisés, ele era muito problemático. Moisés era muito raivoso, irado. Por isso que Deus deixou ele 40 anos para ele amansar. 40 anos para amansar o cara. Aí quando ele ficou mansinho, aí Deus falou: agora você vai fazer a minha obra. Volta lá no Egito e liberta aquele povo. E ele libertou aquele povo junto com Deus. Então veja, o Moisés tinha a compaixão, ele teve compaixão pelo seu povo. Hoje nós não temos. Presta atenção, quem é o meu povo? Agora é uma polêmica. O Pedro pergunta para Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes 7? Jesus falou: não, 70 vezes 7. Você deve perdoar o seu irmão. Presta atenção no que eu vou falar. O Pedro não perguntou quantas vezes eu devo perdoar as pessoas. Pedro disse: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus responde: quem é o meu irmão? Jesus estava pregando, de repente chegou a Maria com seus irmãos, disse: mestre, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora querendo falar com o Senhor. Jesus se dirige ao povo e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são os nossos irmãos. Jesus veio para separar, irmãos. Ele não veio para juntar. Ele veio separar as pessoas do mundo. Aqueles que não querem Ele e aqueles que querem Ele. Ele está separando aqueles que são fiéis. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Meus olhos estão sobre o justo da terra. Eu honro aqueles que me honram. Lá em João capítulo 14, versículo 21, diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, presta, irmão, atenção aqui. O amor que nós sentimos por uma pessoa, né, sentimento, existe o amor, sentimento, e existe o amor de Deus. O amor de Deus é diferente do amor de sentimento. O amor de Deus, ele é baseado em obediência. Aqueles que me amam são aqueles que, oh, eu te amo, que sente sentimento. Não, aqueles que obedecem. É a mesma coisa no casamento, irmãos. Mesma coisa no casamento. Ah, eu te amo. Ah, você me ama? Então mostra. Cumpre seu papel de marido, de esposa. O que você faz como marido? O que você faz como esposa? Você cumpre os mandamentos de marido? Marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Dê a vida por ela. Mulheres, se sujeite ao seu marido. Ah, você ama? Então, você ama a Deus? Então, cumpre os mandamentos. Cumpre os mandamentos. Ah, não, eu não quero cumprir. Então você não ama a Deus. Não amo sim, eu amo a obra, eu faço a obra. Que adianta eu estar aqui pregando o evangelho e eu não estar cumprindo os mandamentos como a minha esposa e como a minha filha tem que ser? Não adianta nada eu subir aqui. Eu não sou digno de subir no altar se eu não tiver a minha família como a palavra de Deus diz. Você não vai receber nada de Deus se você não estiver conforme a palavra de Deus diz. Amar a Deus, amar o próximo, é levar as pessoas a conhecer Deus. É fazer com que as pessoas descubram, conheçam que eles devem cumprir os mandamentos de Deus. Amar o próximo, segundo a palavra de Deus, é isso. Não é sentimento. Sentimento eu tenho por pessoas, humanamente falando. Agora, como é que Deus diz? É a mesma coisa, tem um ditado aí fora. Não adianta você pescar e dar para as pessoas. Você tem que ensinar a pessoa a pescar. Não adianta eu falar que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas eu tenho que ensinar ela a amar a Deus. E Deus fala, ó, aqueles que me amam são só aqueles que cumprem os meus mandamentos. Não é aqueles que, aleluia, chora. Isso é emoção, isso é alma, não é espírito. Aí sai fora, começa a desobedecer. Sai fora, começa a ser outra pessoa. Engana, mente, rouba, destrói, amaldiçoa. Faz um monte de coisa errada. Faz um monte de coisa errada. Que nem um... Bom, não vou falar isso aqui porque vai ficar gravado, eu não quero. Pois eu falo. Então, às vezes a pessoa, irmãos, ela tem que dar exemplo. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos, diz o Senhor. Jesus falou, meu irmão são aqueles que obedecem o Pai. E se não obedece o Pai? Ah, mas vai na igreja. Não é meu irmão. Não é o meu irmão. Meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não quer fazer a vontade do Pai? Não é meu irmão. Por isso que hoje a coisa está difícil. É você dizer, aquela pessoa porque ela é da igreja tal, é meu irmão. Não, só porque aceitou. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe, irmão. Isso é coisa do diabo. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, sem santidade não veremos a glória de Deus. Ninguém vai entrar no céu estando no pecado. Me mostra na Bíblia que alguém vai entrar no céu estando no pecado. Somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Quando eu peco, eu me arrependo e na hora peço perdão para Deus e me arrependo. E quando eu me arrependo? Quando eu não pratico mais aquilo.
Porque enquanto eu estiver praticando, eu não me arrependi, só senti remorso. E hoje tem um monte de gente dessa maneira. Pedindo, é só pedir perdão que Deus... Não está escrito isso na Bíblia. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Outra coisa, humildade e amor ao próximo, como eu estava dizendo. A humildade, irmãos, é você reconhecer que somos limitados e dependemos de Deus. Nós somos limitados, dependemos de Deus. Você não pode nada sozinho. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Não importa quem são as pessoas. Às vezes nós olhamos, a Bíblia diz, não olha a prosperidade do ímpio, que a seu tempo será ceifada. Tem muita gente que olha para a vida dos outros. Olha para a sua vida, irmãos. Mas por que eu não alcancei? O que está errado na sua vida? O que na palavra de Deus está errado? O que você está produzindo para o reino de Deus? Quando a pessoa olha para você, ela vê você como um crente realmente, e você é crente. Irmãos, está amarrado em nome de Jesus. Eu não estou aqui me exaltando, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui. Eu posso estar vestido do jeito que eu estiver, mas em muitos lugares, muitas pessoas dizem, você é crente. O crente é diferente. O crente exala a luz. O crente incomoda aquele que está nas trevas. Teve muita gente uma vez, pessoas aqui na igreja mesmo, eu odiava o Senhor. Quando o Senhor falava, porque eu tinha uma raiva, mas não é ela que me odiava, é aquilo que estava nela. Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. Essa é a verdade. A verdade, irmãos, não é a palavra somente. Eu conheci a verdade vai me libertar. Não é só o conhecimento da palavra, é o conhecimento de quem você deve ser de acordo com a palavra de Deus. É viver também conforme a palavra de Deus. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não vive o que a palavra de Deus diz. Não vive. Tem um problema. Ora, gente, o diabo está pegando meu pai. Amarra ele, gente. Eis que vos dou o poder de expulsar demônios. Mas esses sinais só seguem aqueles que, se você não crer, você está desesperado. Então, quer dizer, você não está produzindo nada para o reino, irmãos. Nós podemos expulsar demônios, sim. Podemos curar os enfermos, sim. Isso não terminou, não. Está na palavra. Mas só quem crê. Estou terminando. Amor ao próximo, né, como eu estava dizendo, é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do próximo. Ser exemplo. Marcos 16:15 diz o seguinte, para a gente terminar. Falta mais um. Quando o pastor fala, vou terminar porque falta mais um ou dois versículos. Mas estou terminando. Mais 5 minutos. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja, irmãos, quem crê e for batizado. Não é só quem é batizado, tem que crer também. Os sinais seguirão os que creem. Esses sinais acompanharão os que creem. Quais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, batizado no Espírito Santo. Pegarão em serpentes, pode ser macumba, tricumba, bicumba, não tem medo de macumba, irmãos. E se beberem algum veneno mortal, isso é do diabo, eu não sabia, não vai fazer mal nenhum na minha vida. Não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão o quê, irmãos? Curados. Esses sinais são os que creem. É isso que nós temos que produzir para o reino de Deus. E nós estamos produzindo isso para o reino de Deus. Assim como Deus só chama pessoas que trabalham, irmãos. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser obreiro da igreja para produzir isso. Qualquer um de nós podemos produzir para o reino de Deus. E teremos recompensa lá. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Vamos para o 11 agora.
Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu não posso engravidar. Pode. Se a Sara... Quantos anos tinha a Sara quando ela engravidou? 90 anos. Abraão já não tinha mais nenhuma luz. A pipa do vovô não subia mais. Mas Deus injetou um Viagra espiritual nele lá. Vai lá, Abraão. E Abraão entrou na tenda, pegou a Sara já, e produziu. Nada é impossível para Deus, se você crê naquilo que Ele mandou você fazer. Toda a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Eu velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Então nós vemos, irmãos, Deus sempre vai se comunicar. Presta atenção. Deus só se comunicará com aqueles que realmente produzem e aquele que obedece à palavra dele. Tem gente que quer falar com Deus. Você pode até falar, mas Deus não se comunica com aquele que não produz. Deus não se comunica com aquele que não anda pela fé, aquele que não trabalha para o reino de Deus. Ele falou com Davi? Falou. Falou com Gideão? Falou. Falou com Abraão? Falou. Falou com Moisés? Falou. Falou com Jacó? Falou. Falou com Paulo? Falou. Falou com Pedro? Falou. Falou com os discípulos? Falou. Mas ele só fala com aqueles que produzem. Quem não produz para o reino de Deus, Deus não se comunica. João 5, versículo 19, eu termino. Jesus lhes deu essa resposta. Eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai faz, o filho também faz. Então, o filho precisa ouvir o que o pai fala. O filho precisa ver o pai fazer. O ver é espiritual. Agora, o que está faltando, irmãos? Nós produzimos para o reino de Deus. Se você é improdutivo para o reino de Deus, mas para a minha vida eu quero produzir. Amém, produza também para a sua vida. Mas não esqueça, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, aplaudo o Senhor Jesus.